como que você entende que foi a sua adaptação em cada situação dessa? É difícil, né, a gente está saindo das Olimpíadas agora, né, e às vezes a gente vê aqueles 2 minutos de apresentação que levaram para a medalha, né, mas a gente não vê os 4, 8, 12 anos de treino que esses atletas passaram, né, e eu acho que a gente desconsidera isso um pouco. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Talento. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Macedo e vou conduzir mais um bate-papo por aqui. Vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de cabelos ondulados e hoje estamos com uma convidada super especial, Caroline Pfeiffer Marinho. A Carol é nossa VP Global da Right e veio da Suíça para o Brasil palestrar em um evento de RH, o Conar RH, super conhecido, e eu não podia perder a oportunidade. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Poli. Bom, eu sou Caroline Pfeiffer Marinho, me autodescrevendo, uma mulher branca de 1,64 m, loira, e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Carol. Bom, vamos começar. Tava conversando um pouco sobre a sua carreira com você um pouco antes da gente começar aqui a gravação, e você estava me contando sobre o começo da sua carreira, que foi num setor financeiro. Um setor que, né, presenciado por muitos homens. Eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os desafios que você enfrentou começando a carreira num setor tão masculino. Sim, é engraçado, né, quando eu falo que o meu início de carreira foi na área de serviços financeiros, e aí eu estava pensando aqui: "Não, mas espera aí, quando é que foi a primeira vez que eu trabalhei efetivamente, né?". E aí eu me lembrei que, assim, pelo menos conscientemente, o primeiro dinheiro que eu ganhei, que eu me lembro, foi vendendo jornal velho no Mercadão de Santo Amaro. E eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Então, assim, eu coletava o jornal velho, né, e naquela época os comerciantes, eles embalavam frutas, carnes, nem sei o que que eles embalavam, mas você vendia pelo quilo. Então, eu comecei a minha vida profissional, acho que vendendo jornal usado no Mercadão de Santo Amaro, e depois disso, como quando criança, né, minha família morou 9 anos na Alemanha, aos 13 anos, naquela época era comum criança trabalhar depois da escola. Então, eu trabalhei em padaria, vendendo pão, eu trabalhei dando aula particular para brasileiro que se mudava para a Alemanha para aprender alemão, eu trabalhei em loja de roupa, mas, de verdade, meu primeiro trabalho CLT foi quando eu já estava de volta no Brasil, fazendo faculdade à noite, e comecei a trabalhar no serviço financeiro, né. Naquela época, de fato, era um setor muito masculino ainda, acho que até ainda é de certa maneira hoje, embora tenha mudado muito, mas, eu acho que para mim aquilo não era o que estava na frente da minha leitura do ambiente. No fundo, quando eu comecei a trabalhar em mercado financeiro, para mim era muito mais assim, aquela curiosidade de aprendiz. E mercado financeiro é um lugar fantástico para aprender com pessoas, altamente bem formadas e informadas. Então era mais a curiosidade e eu quase que apagava da minha visão se aquilo era masculino ou feminino, isso não tinha importância para mim. E levando isso em consideração, você tem alguma dica, pensando em mulheres que, por exemplo, têm vontade de ir para o mercado financeiro ou querem começar uma carreira, não só no mercado financeiro, mas em um setor que, né, existe uma presença mais forte, de homens. Você tem alguma dica, que você recomendaria? Olha, eu acho que nós como profissionais, nós somos um produto, né, a gente está vendendo o nosso trabalho para uma empresa que quer nos contratar. E como produto, na realidade, a gente quer ser diferente, a gente não quer ser igual. Então, você olhar para a sua diferença como vantagem competitiva é super importante. E de novo, né, eu acho que a gente aprende muitas coisas logo cedo em casa. Como eu havia comentado antes, quando eu tinha 10 anos de idade, nós nos mudamos para a Alemanha. Isso foi na década de 80, então sem internet, sem WhatsApp, sem vídeo, sem nada, né. Naquela época, eu lembro que o meu pai encomendava a Veja para a gente se manter atualizado das coisas que aconteciam no Brasil, chegava com 1 mês de atraso, né, pelo correio. Mas enfim, voltando para a questão das diferenças. Teve um dia na Alemanha, quando nós éramos pequenas, que na época tinha orelhão, que nós fomos para a escola de manhã e tinham 3 orelhões ao redor da escola, e nos 3 orelhões alguém tinha pichado o nosso número de telefone, que era fixo, com fio e tudo, né, e escrito "Casa dos Macacos".
E aquilo nos impactou muito, né? Porque na época era uma raridade ser uma brasileira na Alemanha, né? Independentemente da aparência física, nós éramos exóticos como brasileiros. E a gente voltou para casa chorando, e ai meu Deus, discriminação, e como é que pode e tal. E meu pai olhou pra gente e falou assim: mas por que vocês estão tão revoltadas? Eu falei: pai, pelo amor de Deus, olha o que fizeram. Ele falou: abraça isso, abraça essa diferença e tem orgulho disso. Nós somos sim a Casa dos Macacos e isso vai ser a nossa marca registrada, porque nós temos as melhores festas, nós somos alegres, nós temos um calor humano que a gente não vê aqui. Este é o nosso diferencial. Então, naquele momento, quando criança, eu falei, poxa, ser diferente é o meu diferencial competitivo. Não é um problema. E eu acho que quando você está no mercado de trabalho, é a mesma coisa. Como é que você torna o seu ser diferente uma vantagem competitiva e não um problema? Muito bacana, que experiência. O Manpower Group divulgou uma pesquisa recente, onde aponta que 59% das empresas, né, no mercado financeiro têm um olhar para contratar mulheres e também pensando, né, nessa questão da diversidade, como transformar a equidade de gênero. Você tem, né, você presenciou isso quando você trabalhou no mercado financeiro e hoje, fora do mercado financeiro, como que você enxerga essa iniciativa? Quando eu penso lá atrás, quando eu comecei, existiam mulheres em cargos de liderança? Sim, existiam. Só que elas eram guerreiras, né? E elas tinham que se adaptar num nível que vinha à custa da autenticidade. E eu acho que ao longo dessas últimas 2, 3 décadas, né, a autenticidade ela virou um valor fundamental de uma boa liderança. Então, essa mudança de colocar a autenticidade como quase que uma competência de liderança mudou também o acesso de pessoas diferentes que não precisam se adaptar. Então, hoje, quando eu olho no setor financeiro ou qualquer outro setor mais masculino, né, a inclusão da mulher ela é valorizada pela diferença e sem perder a autenticidade. Então, isso é o que eu acho que é a beleza daquilo que mudou, para ser honesta, né? Porque você não precisa mais se transformar em homem para poder avançar na carreira. Não, você pode vir com o seu, né? Você pode vir de vestido para um podcast e não de terno azul e camisa branca, Sim. né? Eu vou pegar um pouco do que você falou agora sobre, né, a mulher precisava ser forte. Nesse mesmo estudo da Manpower Group, quando a gente olha para as 500 maiores empresas, a gente percebe que existem 6% de mulheres numa posição de CEO. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Até porque hoje você ocupa uma posição como VP global e a gente sabe o quanto ainda o número de mulheres numa posição de liderança e cada vez que temos uma posição mais alta, temos menos mulheres. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum. Talvez a gente deva se perguntar qual é o equilíbrio ideal. E eu não tenho resposta para isso, tá? Porque a gente simplesmente presume que o equilíbrio ideal seria meio a meio. Não sei. Eu acho que o que tem que acontecer é o acesso possível e com equidade para todos que queiram fazer aquela escolha. CEO, gente, tem um preço alto a se pagar para ser CEO de uma Fortune 500, né? Como a gente está comentando aqui. Agora, o acesso igual, né? A oportunidade igual é o que a gente tem que trabalhar. Né? E aí vem a questão, será que existem barreiras que são mais relevantes para uma mulher, ou será que existe a intenção de barrar a mulher e o acesso? Eu acho que o mundo mudou muito e o foco em sustentabilidade, em longevidade das organizações, que foi até o tema do painel no CONAR, ele inclui mais um pensamento feminino sobre a liderança. E aí a gente vai viver essa transformação naturalmente, e não porque é para cumprir cota, não, porque realmente aquela mulher tem algo a agregar naquele contexto. Sim. E você falou um pouquinho de maternidade, eu vou aproveitar esse assunto. Uhum. Eu sou mãe de 2, e você já me contou que também é mãe. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre como é lidar com a maternidade versus uma carreira, né? Inclusive uma carreira internacional. E aí a gente tem uma cereja do bolo aqui que eu fiquei sabendo que você foi promovida grávida. E isso a gente sabe que é algo, assim, muito diferente do que acontece, infelizmente, hoje nas organizações. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Pois é, na vida a gente tem uns anjos que caem assim do céu que a gente não sabe nem de onde veio e como merecemos, né? Assim, a minha história pessoal na realidade da maternidade é muito interessante, porque a primeira vez que eu fiquei grávida, e como acontece com muitas mulheres na realidade, deu aquela insegurança, né? Uhum. Principalmente lá naquele finalzinho de gravidez, antes da licença, que é absolutamente necessária, não tem como ter um filho e não sair de licença, né? Sim. É muito difícil. E aí, a primeira vez que eu engravidei, uma semana antes de eu literalmente parir, o meu chefe falou: vamos almoçar. Eu falei, tá bom. E aí, durante o almoço, ele começou a conversa meio que assim: e você já pensou o que você quer fazer quando você voltar? E para mim aquilo já acendeu aqueles alarmes: nossa, não vão querer que eu volte, né? Porque essa é a experiência que a gente vê, né, acontecendo ao nosso redor, ou historicamente. Aí eu falei: "Não, mas gostaria muito de voltar para onde eu Uhum. estou", né. Ele falou assim: mas não, acho que voltar para onde você tá não cabe e tal", e aquele negócio dentro de mim só assim: "Meu Deus do céu, esse homem tá falando comigo uma semana antes de eu sair de licença sobre esse tema". Ele: "Olha, eu acho que licença maternidade é um excelente momento para transição de carreira, porque você já transferiu todas as suas atividades para quem vai te cobrir durante a licença, então eu acho que você tem que voltar num outro cargo e a gente quer te promover na volta e a gente já queria te comunicar isso agora". Aí sabe quando você fala assim: "Não, espera aí, será que eu entendi a história certa, né?". Uhum. Mas no fundo, o raciocínio dele está completamente certo, Uhum. né. Você já fez a transição para outras pessoas, então por que não já se planejar para voltar numa situação diferente, que nesse caso foi uma promoção. Aí ótimo, aí aconteceu isso, tive meu primeiro filho, tal. 3 anos depois, estava eu grávida de novo, de gêmeas, né, então, outra dimensão de gravidez. E aí, de novo, aconteceu uma coisa fantástica, porque naquela época eu trabalhava no Brasil e as meninas tinham recém-nascido, estavam com 1 mês mais ou menos, e aí eu recebi uma ligação, da empresa que eu trabalhava, que era a mesma inclusive do meu primeiro filho, e eles falaram assim: "Carol, você já pensou em morar no exterior?". Sabe quando você para assim: "Espera aí, tô aqui com os bebês chorando, né". Eu assim: "Olha, já morei na Alemanha, tal, não é algo que eu tinha pensado nesse momento". "Não, porque surgiu uma oportunidade na Suíça". Aí eu: "Aham, ok. E nós achamos que você seria a candidata ideal para assumir as nossas operações na Suíça, e se você topar", isso foi antes da pandemia, né, "se você topar, a gente gostaria que você fosse semana que vem para Nova York para fazer entrevista com o presidente da empresa, e aí tem um processo de assessment, e isso, aquilo, e tudo mais". E eu lá assim: "Nossa, meu Deus", né. E aí eu falei: "Topo", né. Eh mas porque eu acho que, assim, o meu primeiro instinto quando alguém vem com um desafio é falar: "Vamos embora, Uhum. vamos lá". Depois a gente vê o que dá. Depois a gente vê como é que eu me preparo, como é que eu treino para essa maratona. Aí eu falei: "Topo". E aí no que eu desliguei, conversei com o meu marido, e ele falou: "Tô atrás de você, vamos lá, né. Vai para Nova York, eu fico aqui com as meninas que tinham algumas semanas de vida". E eu embarquei, passei lá, foram 48 horas, né, fiz a entrevista e voltei, e aí o processo continuou e no final eles me ofereceram essa posição. E isso foi mais ou menos as minhas filhas nasceram em fevereiro, isso era mais ou menos maio, junho, até fechar o processo. E aí eu tinha que tomar uma decisão muito real, né, que era mudar uma família com 3 filhos pequenos para a Suíça. E eu falei: "Gente, eu quero, só que eu não consigo agora". Aí eu cheguei no meu limite, né, que aí a realidade, né, cai a ficha, eu falei: "Eu não consigo agora, mas quando as minhas filhas tiverem 1 ano de idade, eu tô preparada". Então faltavam 6 meses ali, né, e aí o meu futuro chefe falou assim: "Ok, você é a melhor candidata, eu vou assumir interinamente e espero por você. Daqui a 6 meses você vem". Então acho que esses anjos, né, aquele que me promoveu antes da licença, aquele que falou: "Não, eu seguro aqui o posto para você e espero as suas filhas completarem 1 ano", são sponsors, aliados, seja lá qual o nome que a gente quer dar para essas pessoas, mas anjos, né, que caem na nossa vida. E aí cabe a nós enfrentar o desafio também, né, Sim, e se preparar. sim. Você falou um pouco do apoio do seu marido, falou um pouco também do dilema que você, viveu de tenho que mudar uma família. E aí eu queria aproveitar para a gente falar sobre um tema que é muito comentado quando a gente fala de maternidade versus carreira, que é, a rede de apoio. Uhum.
quanto você entende hoje que essa rede de apoio é importante, por exemplo, para as mulheres e principalmente para as mulheres numa posição de liderança? É fundamental, não dá sem, né? Ninguém faz nada sozinho. Em português, às vezes a gente fala, né, que a gente vem para o mundo sozinho e morre sozinho. Mais ou menos, né? Porque a nossa mãe estava lá ajudando e fazendo força para aquilo acontecer, né? Então, Exatamente. direto ou indiretamente, eu acho que a gente nunca está sozinho na realidade, a gente sempre precisa do outro. Morando agora há 10 anos na Suíça, é incrível a quantidade de mulheres que eu conheço que se mudaram para lá por conta da sua carreira, onde o homem, o marido, teve que interromper a carreira, ou no nosso caso, por exemplo, o meu marido tinha um emprego que ele amava no Brasil. Ele adorava o lugar que ele trabalhava, ele pediu demissão e ele foi para a Suíça. Ele ficou 1 ano desempregado lá e que foi muito difícil para ele, né? Mas ele estava lá apoiando a nossa jornada conjunta, né? E eu não sou um caso isolado. Na realidade, eu acabei conhecendo outras tantas mulheres onde que tomaram uma decisão como família e um apoia o outro. E tem também a rede estendida, né? Meus pais, minhas irmãs, todo mundo lá torcendo e vibrando e ajudando de uma forma ou de outra. Sim. Uhum. E batendo esse papo com você sobre vários pontos da sua carreira, Carol, a gente percebe que a sua carreira teve várias coisas que aconteceram, né? Então, você teve um momento que você teve que falar, esse é meu limite, eu não posso agora. Você teve um chefe que te promoveu, enfim, né? Começou no mercado financeiro, foi para um mercado totalmente diferente. Como que você entende que foi a sua adaptação em cada situação dessa? É difícil, né? A gente está saindo das Olimpíadas agora, né? E às vezes a gente vê aqueles 2 minutos de apresentação que levaram para a medalha, né? Mas a gente não vê os 4, 8, 12 anos de treino que esses atletas passaram, né? E eu acho que a gente desconsidera isso um pouco. Então, eu acho que é muito treino, muita dedicação, muito esforço e saber que em algum momento não vai dar certo, mas isso não te impede de levantar e continuar e tentar de novo. Escutar muito, né, olhar o que que o outro está fazendo, mudando de indústria, mudando de país, você aprende que, o jeito que você fez hoje aqui, que deu super certo, não vai dar certo num outro contexto, né, e como é que você para e fala: "Ok, o objetivo, o outcome final que eu quero, eu entendo, mas o caminho sempre vai ser diferente. Qual é esse caminho no contexto da empresa que eu estou hoje ou do país que eu estou morando hoje, da equipe com a qual estou trabalhando, o chefe para o qual eu estou trabalhando", né. Uma vez eu estava reclamando do meu chefe, o meu pai chegou para mim e falou assim: "Caroline, não é papel do seu chefe te administrar, é seu papel administrar seu chefe". Né, e eu parei para pensar aquilo que a gente tem tanta expectativa em relação ao nosso líder, né. Uhum. Meu pai falou: "Esquece isso, você tá lá para administrar ele, não é ele que tá lá para te administrar não, querida". Eu falei: "Poxa, é verdade", né, então é trabalho duro no final das contas. E Carol, outro dia nós estávamos na verdade eu estava num call e presenciei uma fala sua que eu fiquei pensando e refleti bastante sobre isso e queria trazer aqui pra gente compartilhar. Você falou um pouco sobre quando estamos numa posição de liderança, a gente às vezes tem uma cadeira importante, um cargo importante, participar de um congresso, e aí você começa a ter algumas coisas que essa carreira te traz. E você falou um pouco sobre valores, você falou um pouco, o quanto as pessoas têm que tomar cuidado para não se afastar dos seus valores e princípios por conta de uma carreira. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma coisa que eu ouvi e fiquei muito encantada com a sua visão sobre isso, e eu queria que você compartilhasse. Uhum. Eu tive o privilégio, no começo desse ano, de participar do Fórum Econômico de Davos. E ele me fez refletir sobre 1000 coisas, né, e a gente fala: "Nossa, é um lugar super, exclusivo, um evento importante, com os grandes pensadores e o que está acontecendo no mundo, tal". Mas para mim, estando lá e tendo esse privilégio na realidade, né, diariamente eu tentava no final do dia parar e pensar o que que eu aprendi, né, e é muito assim, no final somos todos seres humanos, em primeiro lugar, então, quando a gente pensa na saúde, né, a sua saúde, a minha ou de qualquer outra pessoa ali fora,
é exatamente a mesma. Independentemente do sucesso, do dinheiro, não interessa, né? E é a única coisa que nos mantém vivo. Então, tá tudo muito nivelado no nível humano, né? E quando eu estava em Davos, esse ano o tema foi a transição verde e inteligência artificial, né? E aí eu vi uma fala de um super cientista, tá? Falando que, bom, e a inteligência artificial vai ser ótima, porque aí nós vamos poder trabalhar menos e ir mais vezes por ano para as Maldivas. Quando ele falou aquilo, eu parei, eu falei, mas espera aí, eu acho que ele não entendeu, porque bilhões de pessoas não trabalham para ir para as Maldivas. Bilhões de pessoas trabalham para comer, né? E aí eu percebi como existe essa desconexão, né, assim, da razão de ser um líder, do porquê que a gente dirige uma empresa, do porquê que a gente quer crescer uma empresa do ponto de vista de prover prosperidade e desenvolvimento para a humanidade, para uma comunidade, para o planeta, né? E morando na Suíça também, eu acho que a gente consegue manter super o pé no chão, porque na realidade, assim, por mais glamurosa que seja a minha vida empresarial e de carreira, eu chego em casa, eu vou ter que lavar roupa, eu vou ter que botar a louça na máquina de lavar, eu vou ter que fazer lição de casa com meus filhos, que é a realidade humana de todos nós, né? Então, acho que manter o pé no chão é muito importante. Vamos todos morrer iguais. Não tem jeito. Sim. E como que é a sua relação com a sua equipe? Teria que perguntar para eles, né? Mas eu acho que eu adoro as pessoas com quem eu trabalho. Sempre. Desde do meu começo de carreira, seja na padaria ou no mercado financeiro, eu cultivo as relações. Eu acho que o que eu tenho mais orgulho não são tantos aquilo que eu alcancei para a empresa, mas aquilo que as pessoas com as quais eu trabalhei conseguiram fazer, né? Então, eu tenho extremo orgulho de uma empresa na qual eu trabalhei, que a gente vendeu o maior projeto da história da empresa, né? E, obviamente, foi uma venda coletiva, mas tinha um indivíduo que eu consegui fazer aflorar nele o melhor dele e que eu jamais poderia fazer, inclusive, né? E ele foi o responsável central por essa venda. Eu tenho tanto orgulho dele, eu tenho muito mais orgulho dele do que do projeto vendido, né? Embora o resultado final seja o projeto vendido, então eu acho que, assim, eu gosto de construir essas relações que vão além do objetivo empresarial, que é importante e tem que ser entregue, né? Eu acho que a gente não pode confundir as coisas, mas a partir dessa entrega e a partir do aprendizado mútuo, você cria relações para a vida, né? E amizades para a vida. Eu tenho poucas pessoas de todas as etapas da minha vida que eu cultivo relações de décadas, né? Não são muitas, mas são muito importantes, são profundas. E quando você vai tomar uma decisão estratégica, seja uma decisão estratégica na vida corporativa, seja uma decisão estratégica na vida pessoal, o quanto para você é importante ouvir as pessoas? De novo, seja a sua família, seja a sua equipe. Bom, eu sou a típica extrovertida no sentido de eu coleto as minhas informações do ambiente, não no sentido de... Aliás, eu sou super tímida quando eu chego numa festa ou num evento que eu não conheço ninguém, eu fico mega desconfortável, para ser honesta. Mas, assim, do ponto de vista de como você coleta essas informações, tem gente que é mais introspectivo, né? Então, vai processar internamente. Eu sou totalmente extrovertida, então eu quase que preciso fazer um benchmark dos meus problemas, desafios, para saber qual decisão eu vou tomar, né? Às vezes, talvez isso... Tem pessoas que são muito próximas de mim que ficam até incomodadas. Falam, poxa, mas você perguntou minha opinião, agora você vai perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu mentor. Você já não me perguntou? Sim, mas eu preciso coletar informações diversas. Então, para mim, isso é fundamental. E eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que a pessoa que é mais introspectiva, ela traz um outro valor para a mesa, né? Mas eu vou mundo afora perguntando, você já fez isso? O que é que você acha disso? E aquilo? Tem uma amiga que precisa fazer algo? Como você faria? Carol, nosso podcast está chegando ao fim, mas eu queria aproveitar que você comentou da sua participação no fórum, e eu queria que você me contasse como que você sai dessa experiência e olha hoje o papel das mulheres pensando, né, na questão de um mundo sustentável.
Isso mudou, essa experiência mudou a sua visão sobre isso? Queria que você comentasse um pouco. O Fórum Econômico de Davos é um lugar fantástico para você entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, os palestrantes, os participantes, as interações são muito, muito importantes e relevantes, né? E aguça a minha curiosidade. Agora, do ponto de vista mais fundamental, assim, mudou a minha visão de como as coisas devem ser feitas. Na realidade, o que mudou aquela batidinha de 1 grau que dá na sua vida, que no final das contas viram, sei lá, 45 graus de distância de onde aquela jornada teria terminado, não foi o Fórum Econômico. Foi, na realidade, em 2015, quando eu tive, na época era H1N1, e eu fui internada e fiquei com um aparelho respiratório em coma durante 1 semana. E meus pais, na realidade, receberam a notícia de que era melhor vir para a Suíça, basicamente para me enterrar. E eu sobrevivi. Então, você pergunta, foi o Fórum de Davos ou foi este episódio que mudou a sua visão do papel de cada indivíduo na sociedade? Foi a minha vivência pessoal, não foi o Fórum de Davos, né? O Fórum de Davos, ele me dá muita informação técnica a respeito daquilo que eu, como ser humano, acho que é certo para o planeta, né? E ele é super importante. Mas os seus valores, aquilo que a sua visão de mundo, ela vem de experiências muito pessoais, né? E depois você estuda para transformá-las em realidade. E o Fórum de Davos é um lugar de estudo, de aprendizado, de curiosidade, não de criação de valor fundamental, eu acho, né? Todos nós temos experiências diárias que podem mudar o mundo. Sim. E, Carol, levando em consideração as suas experiências, o que você daria como dica, como conselho, ou deixaria aqui para as pessoas refletirem, e principalmente para as mulheres, né? Acho que para mim, que sou uma mulher, sou líder, sou mãe, e para tantas outras que vão acompanhar esse episódio e com certeza tem no final fica com essa dúvida, assim, o que a Carol poderia me dizer? Olha, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? E toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher outra, né? A gente abre mão de alguma coisa. Então, se você escolhe ser líder, ter uma carreira que tipicamente a gente fala de carreira vertical, né? Você vai ter que ter consciência daquilo que você abriu mão. E eu falo que é mais fácil você fazer e as pessoas tipicamente fazem escolhas avaliando o que elas vão ganhar com aquela escolha. E aí elas estão super felizes com a escolha. Eu falando, não, você tem que estar feliz com o que você vai perder com essa escolha. Então, se você está consciente e feliz com aquilo que você está abrindo mão, é a escolha certa, e a partir daí é hard work, né? É trabalho duro, não tem jeito. Eu acho que a gente vive tempos em que a fama de 5 minutos é muito sedutora, mas ela não é sustentável, né? A gente tem N exemplos e eu luto com meus filhos, inclusive, para mostrar isso para eles, né? É estudo, é dedicação, é esforço para chegar nas Olimpíadas naquele 1 minuto, né? Fazer a diferença. Então, são escolhas, esteja consciente e feliz com aquilo que você abriu mão, não com aquilo que você ganhou. E a partir daí, hard work, trabalhe duro e se dedique e esforce. Carol, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com esse papo rico. Para mim foi um prazer e tenho certeza que agregou muito e tenho certeza que as pessoas vão amar ouvir um pouco dessa experiência. Um prazer Obrigada. estar aqui. Delícia. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Não deixe de seguir a gente, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios. Até lá!